Será que eu tô sendo cruel por não torcer pela felicidade da minha irmã? Quando a gente era mocinha, a minha irmã tinha uma amiga que a minha mãe detestava essa amiga dela. É porque assim, toda vez que ela ia lá em casa, ela chegava mexendo em tudo. E a minha mãe, ela criou a gente ensinando a não mexer na casa dos outros. E essa amiga chegava lá em casa, ela abria o armário, ela abria a geladeira, ela mexia no guarda-roupa da gente. Então, toda vez que ela ia, quando ela ia embora, a minha mãe ficava discutindo com a minha irmã, pra minha irmã dar um fecho nela, ou pra minha irmã chamar a atenção dela, e as duas sempre brigavam, sabe? Quando foi um dia, essa menina chegou em casa, a gente tava almoçando. Ela já entrou perguntando o que a gente tava comendo. A minha mãe perdeu a paciência com ela, falou assim: "Tamo comendo bosta, vamos?" A minha irmã não gostou, falou que a minha mãe foi uma grossa, que não tinha necessidade disso, que a minha mãe passava vergonha nela. As duas discutiram, a minha irmã começou a gritar. No meio dessa briga, a minha mãe foi pegar no braço dela pra, tipo assim, sabe, chamar a atenção, para com isso. Só que a minha irmã deu um safanão, meio que empurrando a minha mãe. A minha mãe caiu, bateu a cabeça na beirada da pia, machucou feio. Eu lembro que na época foi no hospital, só que ali no momento não fizeram exame nem nada, sabe? Só fez curativo, mandou minha mãe pra casa. E aí foi um caos, né? Nesse mesmo dia, o meu pai bateu muito na minha irmã, os dois brigaram, minha irmã também não calou pro meu pai, e o meu pai expulsou ela da nossa casa. Depois que a minha irmã saiu de casa, a minha mãe ficou insuportável. Nada que a gente fazia pra ela era o suficiente. E não era só comigo e com meu irmão, não. Com o meu pai também, sabe? Nada. Se a gente lavava louça, tava ruim. Se não lavava, tava ruim também. Qualquer coisa de comida que fazia pra ela não tava bom. E aí eu lembro, foi num feriado. Tava todo mundo em casa e a minha mãe tava passando mal. Então, enquanto eu e meu irmão arrumamos casa, o meu pai foi fazer almoço. Na maior boa vontade, sabe? Fazendo comida e tal. Quando a minha mãe foi colocar a comida dela no prato, o meu pai tinha feito batatinha refogada com extrato de tomate. E a minha mãe, ela não gostava de extrato de tomate. Ela gostava que colocasse açafrão. Então, quando ela foi colocar ali, que ela viu o jeito que meu pai tinha feito a batatinha, ela ficou brava e ela simplesmente começou a humilhar o meu pai, a falar assim que aquela comida tava uma lavagem, que nem porco comia aquela lavagem. E aí o meu pai virou pra ela e falou assim: "Depois que a Vanessa saiu de casa, você ficou insuportável." Gente, a minha mãe tava com o prato na mão, porque ela tinha ido, né, colocar a comida, um prato de vidro. Quando o meu pai falou isso, ela caminhou no rumo do meu pai e ela jogou o prato na cara do meu pai. Tipo, não machucou, sabe? Mas foi uma agressão muito feia. A minha mãe, ela era uma pessoa super doce. A minha mãe, ela era uma pessoa que ela não era nem de alterar o tom da voz para poder falar com a gente. Então, ver ela agredindo meu pai daquela forma foi assustador. Foi tanto que, na hora que aquilo aconteceu, o meu irmão saiu louco, caçando ajuda, sabe? Alguém para ir em casa poder socorrer. E nisso, meu irmão voltou com o nosso tio. E ali todo mundo viu que a minha mãe não estava normal, que alguma coisa estava acontecendo. Depois disso, com muito custo, gente, com muita peleja, com muita paciência, o meu pai conseguiu convencer a minha mãe a procurar um médico, a fazer uns exames para saber o que estava acontecendo, porque, tipo, era nítido. Quem conheceu a minha mãe antes, conheceu depois, viu que ela não estava normal. E aí, fazendo exames, descobriram que aquele tombo que a minha mãe teve, que a minha irmã, né, praticamente causou um coágulo na cabeça da minha mãe, numa região que afetou a personalidade dela. Então, como sequela, a minha mãe ficou assim, sabe? Com essa personalidade forte, digamos assim, explosiva, sendo que a minha mãe não era. De lá pra cá, a nossa vida mudou bastante, porque a gente tem que ter muita paciência com a minha mãe. Hoje a minha mãe faz tratamento, só que assim, o tratamento não é um milagre. Mesmo tomando os remédios, a minha mãe, ela nunca mais foi, nunca mais vai ser aquela pessoa que ela era antes. E o meu pai, hoje em dia, por ele não ser tão jovem mais, né? Pra você ver, quando isso aconteceu, a gente era adolescente, eu tinha o quê? 12, 13 anos.
O meu pai ele já não tem a mesma paciência com a minha mãe mais. Então, às vezes, quando a minha mãe amanhece não tão bem, assim, mais chata, mais, sabe, que não pode falar nada com ela, que ela tá estourando, o meu pai ele já não tem tanta paciência mais. E aí ele fala que quem tem que cuidar dela é a Vanessa, minha irmã, porque ela que causou o acidente da minha mãe. E a minha mãe acaba ficando mal, né? Minha mãe acaba se sentindo um peso pra gente, porque a minha mãe ela também não escolheu isso. Ela não escolheu ficar assim. E é aí a minha revolta, gente. Porque enquanto a vida dos meus pais mudou, a vida dos meus pais é esse drama, eles vivem brigando, a minha mãe não é mais a mesma pessoa, a minha irmã tá lá, a minha irmã segue a vida dela normal, é casada, sai, passeia, a vida dela é uma festa, sabe? Eu sei que quando aconteceu ela era muito novinha, mas eu sei lá, eu não acho justo, sabe? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história bem dramática, né? Falar a verdade, eu fiquei assim sem saber o que falar nessa história de hoje. Eu não sei como que é a cabeça dessa irmã. E assim, vendo, a gente deduz que foi um acidente, né? Que não foi a irmã que quis causar aquilo com a mãe, mas eu também não sei como que a irmã se sente em relação a isso hoje em dia. Sabe, eu não sei, eu acho que no caso dessa irmã que tá contando a história, talvez caberia uma terapia pra entender tudo, né? Porque assim, de fora, essa história é uma história muito complicada de julgar. Enfim, deixa aí o seu comentário. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, tá? Curte, comenta, compartilha, porque vocês sabem, isso ajuda muito, gente, o nosso cantinho crescer cada vez mais. E se você tiver aí uma história de superação, uma história que te marcou, sei lá, de repente uma história até triste que te marcou de uma forma triste e você queira dividir. Enfim, se você quiser aí uma história que te marcou, enviar aqui, né, pro nosso cantinho, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu vou ficar muito grata se você me confiar essa parte da sua vida aí, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!